E se algumas mortes de famosos que todo mundo aceitou não forem exatamente o que parece? De políticos influentes a artistas mundialmente conhecidos, versões oficiais foram dadas, mas, com o passar do tempo, começaram a surgir detalhes estranhos. Ferimentos que não batem, relatos contraditórios, denúncias que simplesmente desaparecem. E isso, é claro, levanta uma dúvida incômoda. Será que a gente realmente sabe de toda a verdade? Nesse vídeo eu vou mostrar alguns casos que até hoje deixam muita gente com aquela pulguinha atrás da orelha. Histórias cercadas de teorias, coincidências estranhas e pontos que simplesmente não fecham. Será que esses famosos eles foram silenciados pelo sistema? Vamos conferir nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. O eterno Clodovil Hernandes, ele foi estilista, ator, apresentador de televisão, político, era uma figura muito querida pelas pessoas, daquelas difíceis de encaixar em rótulos. E para muitos, ele representava um tipo de personalidade direta, sem filtro. Não é à toa que frequentemente a gente vê um cortezinho ou outro dele aí viralizando nas redes sociais. Gostaria de não ter nascido homossexual? Quem te falou pra você que eu Eu tô te perguntando. Quem te falou pra você, tá vendo o erro da lista? Eu tô te perguntando. Quem foi que disse pra você? Não, eu estou te perguntando. Você já dormiu comigo? Porque você está dizendo que você... Eu estou perguntando pra você agora. Você não, eu não dormi com você. Não, né? Por que eu diria pra você? Você põe uma parte do seu salário na minha conta bancária pra eu entregar minha vida assim pra você? Ah, Mauri, deixa de ser bobo. Este é o Clodovil. O Clodovil, ele era uma das personalidades mais conhecidas do Brasil, um estilista talentoso, sempre direto ao ponto e ao mesmo tempo um comunicador nato, Tanto que ele acabou migrando para a televisão e depois para a política. Mas toda essa trajetória acabou sendo interrompida em 2009, quando ele acabou falecendo. O deputado Clodovil Hernandes morreu por volta das 3h45 da tarde, quando um exame confirmou que o cérebro parou de funcionar. A versão oficial da morte de Clodovil Hernandes, que aconteceu em março daquele ano, quando ele tinha 71 anos, foi que ele sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC. Só que existe uma teoria que levanta suspeitas de que, na verdade, pode ter ocorrido um homicídio. Mesmo como explicação oficial para a morte de Clodovil, segundo algumas teorias que circulam por aí, existem certas inconsistências na história, como um ferimento na cabeça dele, o sumiço de alguns bens e até uma possível manipulação de medicamentos. Tudo isso sendo levantado por pessoas próximas dele, tá? Não foi coisa de internet resolveu inventar, foi pessoas que conviviam com o Clodovil. Além disso, há também uma inconsistência na queda no momento em que a morte aconteceu. Um exemplo disso é que o também estilista Ronaldo Esper, entre outras pessoas, afirmou que Clodovil ele tinha um ferimento na cabeça que não seria compatível com uma simples queda da cama. Outros relatos dizem que os remédios de Clodovil teriam sido alterados para que ele permanecesse com sono durante o dia ali e acordado durante a noite. Bom, ainda existem boatos sobre a presença de uma pessoa estranha dentro da mansão no dia da morte do artista. Eu sei porque ele trabalhava na Câmara. Quantas vezes aquele homem, o mesmo homem da última vez que esteve lá, frequentou? Que eu cheguei a ver, que eu cheguei a receber, pelo menos umas 8 vezes. Mas até aí seria então apenas um assassinato. Porém, a teoria de que Clodovil Hernandes teria sido simplesmente apagado pelo sistema começa, na verdade, 4 dias antes da sua morte. Segundo relatos, o então deputado teria descoberto um esquema de corrupção milionário dentro do seu próprio gabinete em Brasília. Ele estaria sendo roubado e, por meio de um funcionário, acabou descobrindo tudo e já estaria decidido a expor esse caso. E essa história ficou ainda mais estranha quando se juntou ao que a cozinheira e o marido dela, que também eram funcionários, contaram. Eles disseram ter sido as últimas pessoas a ver Clodovil no quarto, já com um afundamento na testa e passando mal, vomitando. Olha só, tudo isso então teoricamente antes do AVC, Segundo os dois, uma pessoa teria saído da casa correndo ali de forma suspeita. Cara, isso já muda completamente o caso, Como é que isso não foi investigado? O quê? Uma mancha pequena? Não, um galo mesmo. Ele tinha um galo na testa.
do lado direito. Bom, outra coisa que pode ter sido um possível motivo para o assassinato de Clodovil Hernandes foi que ele estava desenrolando ali um projeto na Câmara dos Deputados, né? Era um projeto que visava reduzir o número de deputados na Câmara. E aí você já viu, né? Você está mexendo ali diretamente com o sistema, né? Inclusive, o Ronaldo Esper, ele também falou sobre isso, afirmando que o amigo teria sim sido assassinado. Deu uma notícia, César, que você não percebeu. Sim. A redução do número de componentes do Congresso. Você sabe de quem era esse projeto? Não. Do Clodovil. E você sabe por que o Clodovil foi assassinado? Por causa desse projeto. Porém, mesmo assim, o laudo aponta outra versão. Nascido em Rio Branco, no Acre, o Enéas Carneiro ele foi um gênio mal compreendido, né? Já que ele estava muito à frente do seu tempo. O cardiologista condecorado e político era de fato uma mente brilhante e também foi pioneiro ali a denunciar a venda do Brasil para uma elite globalista. Infelizmente, a sua morte aconteceu em maio de 2007, quando ele tinha 68 anos, e o motivo? Leucemia mieloide aguda. Mas será que foi isso mesmo? Seguindo essa teoria, em 2006, o ex-espião russo Alexander Livchenko, ele morreu em Londres após ser envenenado com polônio 210. Na época, isso acabou se tornando meio que um elemento famoso como uma possível arma de assassinato político. Mas o que isso tem a ver com Enéas Carneiro, Marcelo? Bom, de acordo com essa teoria, como o Enéas ele defendia que o Brasil tivesse uma bomba atômica e era bastante crítico aos interesses estrangeiros sobre as riquezas nacionais, como nióbio, surge então a hipótese de que ele poderia ter sido eliminado por potências externas, possivelmente através de alguma contaminação, como o que aconteceu lá com o russo, né, com o polônio. Ou seja, governos ou agências de inteligência estrangeiras, né, como CIA dos Estados Unidos, ou até mesmo serviços russos, né, como o KGB, teriam planejado a sua morte utilizando essa substância. Bom, há também quem levante a possibilidade de que isso poderia ter partido de políticos brasileiros que não concordavam com as suas ideias. Claro, tudo isso entra no campo das hipóteses, né? Porque, por outro lado, né, médicos e a própria família sempre afirmaram que a causa da morte foi realmente leucemia, algo que ele já vinha enfrentando publicamente há alguns anos. Então fica a dúvida, né? Será que foi mesmo a doença ou existe algo maior, né, por trás aí que nunca veio à tona? Fato é que se o Enéas estivesse vivo hoje, né, muita gente acredita que o cenário político poderia ser bem diferente por aqui. E essa do Enéas eu achei até um pouco forçada, tá? Achei até um pouco forçada, mas rola também. Essa do Avicii, cara, já faz um pouco mais de sentido, né? O Avicii, né, nome artístico de Tim Bergling, ele era um sueco extremamente talentoso, cara, ganhou fama aí como DJ, produtor musical, cantor, compositor, multi-instrumentista, um fenômeno, né? Tenho certeza que você já escutou alguma de suas músicas. O DJ, ele construiu um império musical. Ele fez muito sucesso, porém a carreira foi interrompida em 2018, quando ele tinha apenas 28 anos. A divulgação oficial apontou que a causa da morte foi suicídio. Porém, existe uma teoria de que a morte do músico Avicii não teria sido suicídio, mas sim um homicídio. Segundo essa hipótese, o produtor já havia lançado a música For a Better Day, onde ele abordava o tráfico humano e ele estaria reunindo diversas evidências contra uma suposta rede de exploração infantil em Hollywood, enquanto trabalhava num documentário, né, chamado Silêncio dos Inocentes. E aí as teorias sugerem que esse suicídio teria sido, na verdade, então, um homicídio planejado por grupos envolvidos nesses crimes, com pessoas ligadas, por exemplo, ao caso do Jeffrey Epstein, ou até a supostas seitas da elite, né, como aí os chamados Illuminati. Aí a galera já vai um pouco mais longe. O grupo hacker Anonymous, em 2020, também reforçou essa teoria quando perfis atribuídos a eles afirmaram que o DJ havia sido morto por tentar denunciar abusos na indústria do entretenimento. E até hoje, muita gente acredita que essa seja, então, o verdadeiro motivo da morte de Avicii. Mas e aí, qual outro ator famoso, né, figura ali, celebridade, pessoa conhecida, morreu de forma no mínimo suspeita, em que foram criadas teorias depois da morte dele, né, que você acredita que não foi a versão oficial, né? Eu sei que Michael Jackson rola muito isso, Elvis Presley rola muito isso, são meio clichês, né? Mas tem algum outro aí que seja menos conhecido, né, que rola esse papo aí, rola esse tipo de teoria? Comenta aqui, deixa a sua ideia, porque daí a gente monta uma próxima lista e faz uma parte 2 desse vídeo, beleza? Até o próximo, tchau!